Bom dia, meus amados. Exatamente no dia de hoje, chegamos na metade do ano mais importante para o planeta Terra, o ano de 2025. Antes de responder as perguntas, já que hoje é dia de respostas, vamos aqui tecer um pequeno comentário. Estamos exatamente na metade do ano de 2025, o ano determinador do futuro da humanidade. É o ano que aparentemente fecha a janela de tempo de 50 anos, embora sabemos que 50 anos não termina num dia e começa num dia, que são dias sincronizados, como a gente imagina. Se iniciou por volta de 1975, este tempo, chamado de janela, terminaria em 2025. Lembrando que um ano a mais ou a menos, ou até 2 anos em 50 anos, não é relevante. O universo não conta o tempo com o relógio que conhecemos. São configurações astrológicas, movimentos de astros, de planetas, de estrelas, o movimento da própria galáxia, o movimento do próprio universo que determina as mudanças energéticas e as mudanças dos sistemas que habitam e são instalados em cada planeta, em cada estrela, em cada galáxia. Tudo segue um comando divino, natural, cósmico. Nós podemos mudar algumas coisas aqui, dentro do nosso pequeno orbe chamado Terra, porque temos a nossa consciência que determina certas coisas. E as nossas consciências, de forma coletiva, decidiram já há algum tempo mudar a linha de tempo da Terra, e agora tudo segue para o seu final. Como já colocamos aqui, a linha do Armagedon foi extinta, temos então um tempo de transição tranquila, suave, apesar de certos transtornos que ainda se vê aqui e ali, que são, na verdade, resistências criadas pelos próprios seres humanos, que estão programados dentro daquela linha do Armagedão. É uma programação dos seres trevosos que aqui aportaram em algum tempo, e que já foi também falado aqui a respeito. Existem ainda muitos, eu diria quase a maioria ainda dos seres humanos que estão em cargos de comando, seja lá o setor, o sistema que for, eles são programados. Existe essa programação chamada de implante, que é uma programação de consciência. Muitos são preparados e atualizados ainda em algum momento, mas a partir de agora os programas começam a colapsar porque não há mais atualizações. Nós vamos ver agora, embora ainda não é mostrado, mas já está acontecendo, dentro de mais algum tempo todos nós veremos quando a história será reescrita. Mas já aconteceu a maior parte dos eventos que nós não vemos porque não foi mostrado. O mundo está indo para uma direção, acredite ou não, que vai realmente ser a libertação da humanidade. Aqueles que se comprazem no velho esquema de controle, daqueles que defendem os seus algozes, porque são algozes de fato que estão nessas posições, terão o mesmo destino, que será um planeta ainda de provas e expiações, um planeta prisão, ou sabe-se lá onde, porque as consciências são frequências e cada um vai para a sua frequência. Isso é natural, não há o que se fazer, não há nada e ninguém que possa mudar isso, porque está dentro dos planos do cosmos, dentro da sincronia energética e frequencial de tudo que há. Então chegamos na metade deste ano e aqui estamos hoje, numa segunda-feira, 30 de junho de 2025. Mais um pouquinho estaremos no final deste ano também. Tudo agora está indo muito rápido, tudo se acelera.
tudo está muito intenso. Já vimos e falamos aqui também anteriormente, estamos vendo agora cada vez mais se confirmar isso. Cada um vai mostrar a sua essência, as revelações, a verdade. Aquela consciência que já é boa vai se tornar ainda melhor e vai mostrar realmente a sua verdadeira essência. E aquela consciência que se compraz naquilo que não é amoroso, que não é ético, que não é justo, vai se mostrar ainda pior, porque já era assim, mas não se mostrava. Vai se mostrar porque é preciso ver a realidade. O Apocalipse nada mais é que a revelação da verdade, aquilo que estava oculto. Então vamos nos preparar de uma forma respeitosa também, porque temos que respeitar as escolhas dos outros. Claro que não devemos concordar com certas coisas, isso é também recomendável. Não compactuar com aquilo que não é ético, que não é justo, senão eu estarei como coautor da ação. Mas as almas vão ser separadas pela sua frequência e a Terra estará livre de todas as consciências maldosas de uma vez por todas. Então, se a outra pessoa está praticando algo que não é ético, que não é justo, o problema não é teu, é dela. Apenas se comporte, apenas entenda isso, envie amor, luz para aquela alma, para que ela possa ter o seu destino amenizado de certa forma, porque existem frequências diferentes e cada um vai para a sua frequência simpática, porque é uma lei de atração. E pelo menos consigam melhorar um pouquinho em tempo ainda de evitar um mundo, pelo menos que não seja tão danoso, que não seja tão ruim, mas, como se diz, a cada um segundo suas obras. Hoje nós vamos aqui responder algumas perguntas, como é de praxe nas segundas-feiras. E a primeira pergunta diz assim: é possível em sonho encontrar pessoas para resolver pendências? Quando nós dormimos, então, sabemos que a alma não fica no corpo. É óbvio que, enquanto nós dormimos, a nossa consciência da mente, do cérebro, está descansando. Então a alma, ela é livre, assim como acontece quando ela desencarna. Eu diria que nós morremos, fazendo uma comparação aqui bem simples, morremos toda vez que pegamos no sono. Reencarnamos ou ressuscitamos, como queira, quando acorda. Naquele período a alma está na quarta dimensão. Ela não precisa estar aqui acompanhando as nossas ações, porque a alma, ela não precisa descansar, ela não tem o corpo da matéria, ela é apenas uma consciência. Então, toda vez que a pessoa dorme, mesmo que seja alguns minutos, como não existe tempo além da terceira dimensão, aqueles minutos que a pessoa dorme, ou aquelas horas, a alma faz tanta coisa que seria necessário, talvez, dias, meses para contar. Tamanha é a abrangência das suas ações enquanto ela está fora do corpo, numa outra dimensão. Ela vai para o passado, ela vai para o futuro. O grande segredo é que, como nós não lembramos das vidas passadas, também não podemos saber o que a alma vai fazer enquanto dormimos, porque senão seria desnecessário encarnar. Poderíamos ficar sempre desencarnados, que é muito mais prático. É porque as experiências que nós fazemos aqui neste planeta têm que ser feitas dentro de uma consciência limitada, dentro da escolha, dentro das nossas tendências, dentro da nossa vontade, da escolha, do livre-arbítrio, do nosso cérebro, da nossa parte psíquica, onde nós decidimos o que queremos e o que não queremos fazer, experienciar, enfim. Aquilo que nós conhecemos. Enquanto o corpo dorme, a alma vai se encontrar com outras almas, encarnadas e desencarnadas.
Encarnadas, obviamente, se aquela também está num corpo que está dormindo, ou em estado de coma. Enfim, pode ser um estado vegetativo. Se a outra pessoa está na atividade naquele momento, a alma está lá com ele. Então nós não podemos nos encontrar. Podemos até ver, obviamente. A nossa alma, enquanto dormimos, ela pode ver outras almas encarnadas em pleno serviço, em plena atividade cotidiana. Mas não pode se comunicar, porque a outra está numa outra consciência e ela não pode ver esta alma. A minha alma ou a tua, quando estamos dormindo. Então, para que duas almas de dois encarnados se encontrem, é preciso que os dois estejam dormindo. Então, é possível se encontrar, é possível resolver pendências, é possível fazer alguns acertos, alguns ajustes. Porém, ao acordar, mesmo que o sonho diga que você se encontrou com uma pessoa que você conhece ou que não conhece, você não sabe o que foi fazer lá. O sonho é sempre uma metáfora, ele não pode revelar a verdade ainda. Alguns sonhos já trazem um pouquinho mais de revelações, porque nós estamos começando a ampliar essa consciência, indo para as dimensões quarta, quinta e acima, mesmo que seja por lapsos de tempo. Então, as almas se encontram, sim, para resolver pendências desta vida, se é outra alma encarnada, e para resolver pendências de vidas passadas, quando são almas que talvez estejam desencarnadas em relação a nós. A alma, por si só, ela não é raivosa, rancorosa. Por isso que quando nós desencarnamos como almas, nós olhamos para trás e vemos que tudo que foi feito foi uma encenação. Por que fazer aquilo? Não era necessário. Parece tão fácil, porque é uma dimensão acima, obviamente. Mas, de qualquer forma, se você sonha que você esteve com uma pessoa que tem uma pendência e você, naquele encontro durante o sonho, você fez um acordo com ela, é porque realmente vocês fizeram. Então procure pôr em prática. Tem uma pendência, vá lá e resolva. Não precisa chegar e dizer para a pessoa, olha, eu sonhei com você e nós nos encontramos e acertamos de... Não, procure e diga, olha, vamos resolver isso de uma forma amorosa, tranquila. Não há motivo para discussões, para pendengas. Vamos nos harmonizar e viver a vida. Para que criar mais dificuldade, se a vida já é difícil? Vamos, pelo menos, tentar aliviar. Então, é importante ter esse entendimento e procurar. Olha, eu sonhei, então é um indício, preciso fazer isso. Tu vai lembrar do sonho apenas a parte que interessa. Precisa fazer um acerto. É necessário, você faz necessário. Então vai e faça. Assim como também, claro, não faz parte desta pergunta, mas outras pessoas que se comprazem no mal, sonham que se encontraram com outras e arquitetaram planos diabólicos. Porque se fazem isso enquanto estão conscientes, fazem isso também durante o sono. Já falei aqui em postagens anteriores que as almas que se comprazem no mal durante a noite iam, agora parece que a coisa mudou e não tem mais esses locais e nem os seus mestres. Mas a alma ia se encontrar com seres trevosos, mais trevosos ainda, que eram os seus chefões, os seus senhores da escuridão, e lá traçavam planos diabólicos para fazer ainda mais trambicagem, mais maldades. Assim como as pessoas, enquanto estão acordadas, estão no tempo de trabalho ou de folga, vão para os seus locais preferidos, as almas, enquanto dormem, vão para os seus locais preferidos por afinidade também, os iguais. Os grupos, as tribos, como se diz, né, no popular. Então eu acho que essa pergunta foi resolvida, ou pelo menos tentei aqui dar uma resposta dentro daquilo que nos é passado. E vamos para uma outra pergunta. Como devemos orar? As pessoas acham que para rezar precisa se dirigir a uma entidade superior e
se colocar de joelhos e pedir, por favor, clemência, compaixão, solução, num desespero, como se fosse que nós estivéssemos devendo alguma coisa para esta entidade. Uma submissão. E na verdade não é. Não é nada disso. Eu lembro que em 1965 eu frequentei uma escola de freiras, porque a escolinha da comunidade que eu morava só tinha primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. E era aquele tempo ainda que você fazia 4 séries numa sala de aula e uma professora. Todo mundo junto. Não sei como que se aprendia, mas aprendia e se aprendia muito. Mas também tinha sempre a varinha lá atrás do quadro negro, prontinha para dar na orelha de quem não se comportasse. Obviamente naquela época era permitido, hoje sabemos que isso não é mais permitido. Então terminou a 4ª série em 63 e 64. Em 65 eu fui para uma escola mais longe, estava a 4 quilômetros de distância, então eu fazia 8 quilômetros todos os dias a pé, ida e volta, para frequentar a 5ª série. E naquele colégio, era um colégio de freiras argentinas, todas as professoras eram freiras daquele colégio. E falavam mais espanhol que português, mas a gente aprendia também, porque o espanhol não é tão difícil assim. E tinha uma aula de religião. E a professora, que era uma freira daquele colégio, dava aula de religião, ela disse um dia: a melhor oração é o trabalho bem feito, com amor, com boa intenção, com entrega. Porque se a gente vai ficar rezando, a gente vai decorar a oração e vai fazer por obrigação, e de repente está tão decorada aquela oração que a gente fala e está pensando em outra coisa, nem sabe o que está dizendo. Mas se você fizer a entrega do trabalho, da tua atividade cotidiana, não tem oração melhor. Porque para Deus não é preciso ficar juntando as mãos, se ajoelhando na frente e pedindo clemência. Para Deus basta que você seja aquilo que você é, autêntico. E aquilo eu guardei. Eu tinha na época 65, então eu tinha 12 anos. E aquilo ficou até hoje. Fazer o trabalho, fazer o dia a dia, é o dia a dia que é a tua oração. Esse negócio de ficar parando tudo, certo que de vez em quando podemos até fazer isso. Até porque tem formas de orar. Orar é que se colocar em comunhão com consciências superiores, não precisa ser Deus, Jesus, Mãe Maria. Qualquer consciência, pode ser o meu eu superior, uma outra consciência, da mesma mônada ou de outra mônada. Aquele que a gente sente um pouco de afinidade. Eu, por exemplo, hoje, quando eu preciso me comunicar com as consciências superiores, eu me comunico com a minha equipe espiritual que me ampara. Às vezes eu coloco essa equipe contra a parede. Olha, eu preciso resolver isso, preciso aqui ter um pouco de tranquilidade, de paz, de saúde principalmente, para fazer esse trabalho. Se vocês precisam do meu trabalho, gostam do meu trabalho, me dê essa força. Se vocês não precisam mais de mim, paciência. É porque terminou a minha missão. E se eu não estou em condições, e vocês precisam de mim, eu não posso colaborar. Então, me dê essa força. Quantas vezes eu já falei aqui das minhas crises de enxaqueca, que eu passei por mais de 60 anos com essas crises horríveis. Às vezes, dores continuadas de 4 dias, 5 dias, 6 dias, teve semanas que passou a semana toda. E muitas vezes eu não tinha condições nem de atender uma pessoa, fazer o meu trabalho. Aí eu pedia para a minha equipe, olha, tira essa dor porque eu posso fazer o trabalho, depois pode me devolver a dor, se for necessário passar por ela. Mas agora eu preciso fazer o meu trabalho de uma forma, da melhor forma possível.
Porque se eu não fizer o trabalho da melhor forma possível, quem vai ser prejudicado não sou eu, é a pessoa que eu estou atendendo, é a pessoa que eu estou ajudando, é o trabalho que eu estou fazendo. Então me dê condições. Não estou pedindo favor nenhum. Estou pedindo condições. E é assim que nós devemos fazer. Uma oração espontânea, direta, honesta. Não pedir favor. Eu peço para Deus fazer o meu filho passar no vestibular. Esse exemplo eu já dei várias vezes. Por que Deus vai beneficiar o meu filho e vai prejudicar aquele que estudou? Ele vai dizer, tudo bem, estude que eu vou te dar uma força. Então a gente deve pedir, olha, o meu filho está estudando, que ele seja inspirado na hora de dar as respostas, dentro daquilo que ele sabe, daquilo que ele estudou, que é honesto, que é justo. E se ele for melhor, estudou mais do que os outros, tem o mérito da vaga. Não pedir o favor. Pedir favor é tempo perdido. Não existe favores, existe troca. Como disse o Cristo, muitas vezes, ajuda-te que eu te ajudarei. Então é preciso primeiro fazer a nossa parte. Pedir na oração aquilo que nós não temos condições de fazer. Jamais pedir algo numa oração que nós possamos fazer, porque cabe a nós, é a nossa responsabilidade fazer aquilo que nós conseguimos fazer. Pedir condições de fazer. Então, mais uma vez aqui, eu dou o meu próprio exemplo. Eu peço apenas condição de fazer o meu trabalho, bem feito, o melhor de mim. O resto é por minha conta. Então a oração, ela se completa. Porque eu junto a parte que me cabe com a parte que eu preciso. Aí nós fechamos um ciclo ou um círculo. E as coisas acontecem. Naturalmente, porque são leis naturais. Não existe artifício para mudar uma lei natural das coisas. Existe como ajustar as coisas à lei natural. Está bem? Vamos para uma outra pergunta. O ego em equilíbrio é um aliado ou somente um inimigo da evolução? Respondendo aqui a pergunta, eu diria que o ego em equilíbrio, ele é sempre um aliado. Jamais ele pode ser um inimigo da evolução. Então vamos entender o seguinte. O ego em desequilíbrio certamente é um inimigo da evolução da própria alma. Porque o ego é a nossa sombra que quer sobreviver sempre. Nós precisamos iluminar as nossas sombras, os nossos defeitos, os nossos traumas, nossos karmas, as nossas falhas, nossos erros. Então vamos iluminar ao invés de querer justificá-los. O ego em equilíbrio, ele é sempre um aliado, porque ele nos move para a frente. Porque o ego não pode ser extinto. O ego não pode ser eliminado. O ego é uma parte nossa, é a parte que nos move para novas ações. Nos faz caminhar, faz andar para frente. Se nós não tivéssemos nada de ego, nós seríamos um ser tão passivo que não se mexe para nada. Uma marionete. Vai para o lado que alguém empurra. Não, nós temos que ter decisões. Temos que ter, eu diria, uma certa ambição, uma ambição benéfica, querer evoluir, querer conquistar as coisas, querer aprender. Porque se nós não nos esforçamos, o que será de nós? Ficamos ali. Claro que emanar boas energias, intencionar, não precisa de grandes esforços, mas se nós não temos nada de ego, eu acho que seria uma catástrofe. É preciso sim ter um pouquinho de ego controlado. Nós não podemos deixar o ego tomar conta de nós. Nós é que devemos contornar e controlar o ego. Então tudo se encaixa perfeitamente. Então o ego pode ser um inimigo ou um aliado, mas, como diz a pergunta, um ego em equilíbrio é sempre um aliado.
E vamos aqui para a última pergunta. Sair e voltar na rota é uma oscilação do ego ou do livre-arbítrio? Do livre-arbítrio do experimento humano. Bom, vamos lá, vamos entender essa pergunta. O que é sair e voltar na rota? Vamos supor então aqui que você está andando num caminhar, numa evolução. O caminho é sempre o caminho correto, o caminho do bem. Mas como que a gente aprende a diferença entre o bem e o mal, entre o positivo e o negativo? Se estamos num planeta de dualidade, precisamos experienciar o positivo e o negativo. Então, às vezes, nós temos a boa intenção, mas assim mesmo, o resultado não deu certo. Parece que foi um erro. Não é um erro. É porque tem uma outra forma diferente de ajustar, de fazer. Então, aquilo nos mostra que o caminho não é por ali. Então, saiu da rota, volta para a rota. Olha, daquele jeito não dá. Daquela forma não dá. É claro que às vezes nós temos a consciência, não posso ir por aqui, mas eu vou. Bom, aí você está correndo risco. Aí você está certamente tendo problemas lá adiante, porque nós temos a consciência que nos diz isso é certo, isso não é certo. Nós já passamos pelas experiências nas vidas passadas, já conhecemos. Já está no nosso subconsciente. Está lá armazenado nessa caixinha de Pandora, nas memórias de alma, nos registros. Então sabemos que não podemos, fazemos por interesse. Bom, ali já é uma fuga de rota proposital. Tem a estrada por aqui, mas eu quero atravessar aqui porque quero correr um pouco de risco, quero aumentar a adrenalina, quero criar dificuldades para mim mesmo. Então faça. Mas depois vai ter que voltar e dar mais trabalho. Você vai se desviar muito da rota. Mas quando o desvio é sem a intenção de se desviar, ele é espontâneo, é porque o nosso eu superior, as nossas consciências superiores, os nossos mentores estão dizendo, olha, não é assim, faça diferente. Então eles vão mostrar um resultado que não é aquilo que nós esperamos, para que a gente retome a rota. Mas daí é um desvio pequeno. É como eu sempre digo, sai da estrada, mas está paralelo à estrada, volta para a estrada. Então, sair e voltar da rota é uma oscilação, sim, é um evento espontâneo, um acontecimento natural. Nos mundos de provas e expiações, de dualidade como a Terra, isso acontece o tempo todo. Não é uma oscilação do ego, é uma oscilação necessária para aprendizado. E essa pergunta ela tem aquela parte e ou, né? Ou o livre-arbítrio do experimento humano. Olha, tudo que nós fazemos é experimento. Não há nada que se faça intencionando ou não intencionando a ação. Tudo é experiência. A cada segundo vivido e experienciado aqui nesse planeta, a alma vai levar a sua experiência para os seus eus superiores. Ela vai carregar na sua bagagem essa experiência. Não importa se ela fez de propósito, bem intencionado, mal intencionado, ela vai levar essa experiência para si e para as demais consciências lá adiante. Eu diria que não existe erro, existe aprendizado em qualquer situação. Porém, temos que ter a consciência na intenção. Tudo está na intenção. Qual é a minha intenção quando eu vou fazer qualquer coisa? Quando a intenção não é ética, não é justa, o resultado vai ser proporcional e condizente com a intenção. Não há dúvida sobre isso. Porque nós somos co-criadores. Nós criamos a ação
obviamente criamos lá adiante a reação. Ninguém é responsável por isso, além de nós mesmos. Por isso, ninguém é vítima de nada. Se existe vítima, é vítima de si mesmo. Por quê? Aquele que te faz mal, ele está te dando a oportunidade de você recuperar aquilo que você já fez lá atrás. Porque é sempre assim. Você é uma roleta, como se diz. Girou a roleta, a bolinha cai num buraquinho. Você gira de novo, vai cair num outro buraquinho. Não adianta. É aquele que está sempre na vez, como se diz. Então, sair e voltar faz parte. Mas tentar ficar sempre na rota seria a recomendação mais plausível. Dá menos trabalho. Porque se você evita de sujar o chão que você pisa, dá menos trabalho para limpar. Se você facilita e não se importa e não tira o calçado e está tudo embarrado e entra e anda pela casa, vai dar serviço depois. Mas é tua responsabilidade. Não é mais de ninguém. É você que vai criar e é você que vai resolver qualquer coisa. E por hoje eu fico com estas perguntas e respostas e vos deixo, como sempre, com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.